Aí a gente estaria falando da terceira via, né? Que é o que eles estão propondo agora. Uma terceira via, geralmente eles trazem nomes aí, Amoedo, Já Moro, foi embora, Danilo já foi Gentili embora. até. Era uma piada. Amoedo desistiu. Amoedo convidou ele mesmo para ser candidato e declinou do convite que ele fez para ele mesmo. Mas o Amoedo, ele desistiu de ser candidato à presidência no geral ou só pelo Partido Novo? O João Amoedo é o Partido Novo. O Partido Novo é o João Amoedo. Então, ele desistiu. Moro, aparentemente, desistiu mesmo. Acho que ainda tem cenas dos próximos capítulos, mas desistiu. Luciano Huck desistiu. Quem que tem? O Gentili não era sério. E o Ciro Gomes, que é a terceira via da esquerda, que eu acho que nem os liberais de verdade querem, né? Então, o que você tem? Essa é a pergunta. Então, aí é o seguinte, se eu sou do MBL, eu tenho que olhar as alternativas, se eu sou um liberal, nem do MBL, vou chamar assim, se eu sou um liberal, eu tenho que olhar as alternativas que eu tenho, pô. Cara, eu assisti um vídeo do Renan, não é tão, sei lá, há umas semanas atrás, em que o discurso era um pouco mais, como é que eu coloco em palavras? Ele estava um pouco mais conformado que não ia rolar a terceira via, sabe? Tipo, parecia que, infelizmente, a gente não tinha como escapar do confronto terrível entre Bolsonaro e Lula, apesar de que eu acho que eles ainda, enfim, foi um vídeo, né? Mas eu acredito que na sequência ele lançou mais alguns vídeos mostrando, isso aqui pode ser a nossa opção para a terceira via e tal. Eu acho que eles vão continuar insistindo nisso. Eu acho que eu assisti um vídeo teu, onde tu fazia um cálculo mostrando, o Bolsonaro tem uns 30% de votos, o Lula provavelmente vai ter mais uns 30%, então quanto sobra para os outros políticos? Se você tem Ciro Gomes com 15% de votos ou algo assim, já não tem mais terceira via possível. Exato. Você tem que unir. Não é Ciro Gomes, sempre tem uns outros candidatos, sempre tem uns pequenininhos, entendeu? Sempre tem uns Meirelles, uns Marina Silva. Até voto branco e abstenção, né? Mas esses não entram nos votos válidos, né? Mas Marina Silva talvez volte lá, abra o sarcófago dela e volte da terra de Munhá, onde ela é. Mas, cara, não tem espaço político para terceira via. Isso era bastante óbvio, a não ser que você não tivesse o Lula como candidato. Aí eu acho até que tinha um jogo. Mas essa terceira via, você tem que pensar o seguinte, você acha que a única coisa que importa no Brasil são privatizações? Então, por exemplo, o MBL não vê problema nenhum no Brasil virar e ficar, me perdoe aqui o bom português, mas de 4 para a China, porque ninguém sabe nada de geopolítica ali dentro. Existe um medo muito grande nessa ideia de bater de frente com a China por ser uma economia muito forte, porque o Brasil depende das negociações, então, tipo, eles realmente, eu vejo que os liberais, eles tendem a criticar mais quem de dentro da política abre esse confronto com a China. Pois e agora a gente está vendo que a gente está vivendo o que está vivendo por causa da China. E não tem uma palavra dos liberais contra isso. Mas os mesmos que chamam o Bolsonaro de genocida não dão uma palavra Xi Jinping genocida. Só que também eu acho complicado porque, por mais que eu pessoalmente esteja indignado com a conivência do mundo inteiro com o Partido Comunista Chinês, eu não quero que o meu país seja o que vai pegar, tomar a frente e comprar uma briga com a China, tá ligado? O papel do Brasil nesse confronto eu tava muito feliz da vida quando tava vendo o Trump sendo alguém que pelo menos fazia um enfrentamento. Só que agora com o Biden lá, nem os Estados Unidos tem mais, praticamente. Porque o Biden o filho dele tem até ligação com o Partido Comunista Chinês, né? Era lobista, sócio do Partido Comunista Chinês. Não é uma briga muito grande pro Brasil comprar, meio que sozinho? É uma briga que o Brasil não deve comprar sozinho, mas ele não deve se furtar de se defender. Não deve se furtar de se defender e de responsabilizar, e de verbalizar, e de exercer o seu papel. E ser um vetor nessa direção na comunidade internacional, porque ele não está sozinho. O Brasil não está sozinho, a Austrália está indo duro contra a China, a Índia, que é um país grande e importante, está indo duro contra a China, a Rússia tem uma posição dúbia contra a China, e os próprios Estados Unidos, apesar de você ter pontuado bem a visão do Joe Biden, você tem a população americana cobrando atitudes do seu governo contra a China. Você tem que ser um vetor nessa direção, pô. Até para se defender. Até para a sua população ter consciência das ameaças que você está enfrentando, porque não são só essas as ameaças chinesas ao Brasil. Essa questão do 5G é importantíssima. Tem outras questões. O Brasil hoje, um setor
que é vital para o Bolsonaro, inclusive politicamente, que é o setor do agronegócio, hoje está na mão da China. Seja diretamente com chineses controlando por baixo dos panos parte da produção agrícola brasileira, saiba que isso existe, seja como eles sendo o principal comprador de produtos brasileiros. Como é que você resolve isso? Você precisa de um plano para sair dessa dependência de um inimigo, entende? Isso precisa ser colocado. Mas claro que são diversos outros pontos. E claro que são diversos outros pontos. Mas o governo Bolsonaro também não tem um plano, né, para sair desse controle da China. Eu acho que deveria ter um plano muito mais efetivo que isso, e acho que isso é uma questão militar, não acho que isso é uma questão só estratégica, de planejamento, acho que isso é uma questão militar. Como, estratégica e militar. Porque isso é a forma que você faz guerra. A guerra não é mais feita com um exército entra em guerra com outro exército e aí joga bomba, não sei o que. Isso não é mais a forma que se faz guerra. Tu tá falando de uma guerra fria? Eu tô falando não tá aqui o The New Rules of War. Não tá aqui o livro que eu queria mostrar. Tem um livro chamado The New Rules of War, de um cara chamado Dr. Sean McFate, que é um consultor aqui das Forças Armadas Americanas. Eu entrevisto ele para o meu curso. É um consultor das agências de inteligência americanas, e ele fala exatamente isso. A guerra não é mais um switch de on-off, não é um interruptor que você liga e desliga. Você não está em guerra ou não está em guerra, você está sempre num estado parcialmente de guerra. E ela é feita através de instrumentos de influência, e a China utiliza esses instrumentos de influência de poder de forma muito eficiente. Então, o que é mais barato para a China? Fazer um programa de 2 trilhões de dólares como o F-35 americano, ou controlar a indústria de Hollywood e manipular a opinião pública americana. Muito mais barato você comprar Hollywood e manipular a opinião pública americana. O que é mais barato? Você entrar em guerra no caso de hipótese de guerra com o Brasil, né? Claro que não é uma hipótese nos modelos tradicionais da forma que você imagina. Ou você comprar toda a infraestrutura brasileira, no caso dos Estados Unidos, ou comprar toda a infraestrutura americana e comprar toda a infraestrutura europeia. Portos, aeroportos, setor de logística, tudo na mão de empresas chinesas. Não só é mais barato, como é mais eficiente também, muito, né? Mais eficiente, porque você se quer, principalmente quando você está lutando, a diferença de poder militar dos Estados Unidos para a China é de mais de 10-1 em favor dos Estados Unidos. Então você não vai, então você vai espalhando a sua influência pelo mundo. Tu vê, todo esse poder militar ele fica inútil com o controle que a China tem da mídia global, basicamente. A China é impressionante, né, cara? A China ela controla, obviamente, toda a mídia chinesa, literalmente controla, porque é uma ditadura onde lá tudo é regulado, absolutamente, rede social, tudo super regulado. Ela não tem o mesmo controle para regular o resto do mundo, supostamente, só que aí ela faz isso, através do seu poder econômico, enfim, colocando pessoas... Claro, faz um contrato de parceria com uma produtora da Globo, pronto. Você vai brigar com o seu parceiro? Por isso que ninguém fala da China, por isso que os caras praticamente criaram um vírus que ferrou com o mundo e conseguem ser protegidos até pelos especialistas americanos que supostamente seriam os que mais deveriam bater de frente com a China, né? Mas porque eles também financiam boa parte das pesquisas e das universidades e dos institutos de pesquisa americanos. Eles têm rabo preso, o Fauci, aquele outro cara lá... Não só o Fauci, as universidades. Harvard, o tamanho do grant que Harvard recebe, né? Harvard. O tamanho do grant que Harvard recebe da China é gigantesco. Todas as universidades americanas, todas as empresas de mídia, toda Hollywood. Primeira coisa que aconteceu quando esse Congresso brasileiro foi eleito foi o que aconteceu? Uma viagem com tudo paga para uma série de deputados para a China. Eu lembro disso. Lembra disso? O que é coisa mais eficiente do que essa? O teu país não vai entrar em guerra nunca. A China basicamente demitiu o ministro das Relações Exteriores do Brasil.